Para quem quiser acompanhar no livro, esse assunto, essa parte de retas, vai começar na página 173, ok? E ela vai aí até a página 180. Então, a gente vai começar vendo agora os tipos de retas, tá? A princípio, nós vamos estudar 3 tipos de retas: paralelas, concorrentes e perpendiculares, ok? Começando pelas paralelas. Então, o que são retas paralelas, pessoal? Quando duas retas não se cruzam, ou seja, não possuem pontos em comuns, são chamadas de retas paralelas. Ou seja, basicamente, quando eu tenho dentro de um plano duas retas nas quais essas duas retas não estão se tocando de jeito nenhum, elas não se cruzam, a gente diz que essas duas retas são paralelas. Dizemos que as retas A e B são paralelas, indicando da seguinte maneira: A é paralelo a B. Aí a gente coloca essas duas barrinhas aqui, ó. E não necessariamente precisa ser assim nesse formato, ela não precisa necessariamente estar assim na transversal, tá? Elas podem ser paralelas da seguinte maneira, elas podem ser paralelas assim também, ok? O importante é que elas não se toquem. Se duas retas não se tocam, elas são paralelas, ok? Duas retas que estão no mesmo plano e não se tocam são retas paralelas, certo? O segundo tipo de retas que a gente vai ver são as retas concorrentes. Quando duas retas se cruzam, formando entre si 4 ângulos, essas retas são chamadas de concorrentes. Ou seja, a diferença da reta concorrente para a reta paralela é que dentro de um mesmo plano, quando eu tenho duas retas nas quais essas duas retas se cruzam, quando essas duas retas elas se tocam, formando ângulos entre si, essas duas retas são chamadas de retas concorrentes, ó. Vejam esse exemplo, a gente tem essa reta AD e tem essa reta CB, tá vendo? Elas se cruzam aqui neste ponto P, no vértice P. E este vértice P dá origem a 4 ângulos, como vocês podem ver, ó, 2 rosas e 2 verdes, ó. Dá origem aos ângulos APB, BPD, DPC e CPA. Tá? Então é isso, quando nós temos duas retas que se tocam, elas são concorrentes. Quando nós temos duas retas que não se tocam, elas são paralelas, tá? E não necessariamente elas precisam ser concorrentes assim no formato de X. Elas podem ser concorrentes assim, elas podem ser concorrentes assim. Desde que elas se toquem, elas são retas concorrentes, ok? Se elas estão no mesmo plano e se tocam, são retas concorrentes. Se elas estão no mesmo plano e não se tocam, são retas paralelas, ok? E dentro do estudo de ângulos, lá nos vídeos que nós vimos no sábado, nós estudamos os ângulos suplementares, não é isso? Então aqui dentro das retas concorrentes, elas trazem uma propriedade interessante. Dois ângulos consecutivos, eles são suplementares quando nós temos retas concorrentes. Como assim suplementares, professor? Então nós vimos nos vídeos de ângulos que ângulos suplementares são aqueles que somam 180 graus. E o que são ângulos consecutivos? São ângulos que estão saindo do mesmo vértice, eles têm o mesmo vértice de origem e possuem algum ponto interno em comum, possuem um lado em comum, ok? Quando isso acontece, esses dois ângulos, eles são ângulos consecutivos. E dois ângulos consecutivos dentro de retas concorrentes são suplementares. Percebam, esse ângulo APB, que mede 64 graus, se nós somarmos ele ao ângulo, deixa eu ver, esse aqui, BPC, pode ser, a esse ângulo BPD aqui, que mede 116, a soma dos dois vai ser igual a 180 graus, ou seja, esses dois ângulos eles são suplementares, tá bom, gente? Então guardem isso, ângulos consecutivos em retas paralelas são suplementares, ou em retas concorrentes são suplementares. Retas concorrentes são retas que se tocam e retas paralelas são retas que não se tocam. Até aí, tudo bem? Sim. O assunto é fácil. É fácil, só que são muitas definições, é muita coisinha, muito detalhe. Então, agora a gente vai ver o último tipo de reta que eu falei, que é um tipo de reta concorrente especial, que a gente chama de perpendicular. Quando duas retas concorrentes formam entre si 4 ângulos retos, isso aqui a gente viu no vídeo de ângulos. O que é um ângulo reto, pessoal? É um ângulo que mede 90 graus, ok? Quando essas duas retas elas se cruzam de forma a formar 4 ângulos retos, ou seja, 4 ângulos que medem 90 graus,
Dizemos que essas retas são perpendiculares e usamos esse símbolo aqui para representar o perpendicularismo entre elas. Ó. Vejam aqui esse exemplo na figura. Ó. As duas retas elas estão se tocando, a reta S está tocando a reta S, a R está tocando a S aqui, e formando ângulos retos, né, que a gente representa por esse símbolozinho aqui. Então, as duas retas, as retas S e R, elas são retas perpendiculares. E a gente diz que R é perpendicular a S dessa maneira, ok? Então, a reta perpendicular, ela só é uma reta concorrente na qual os ângulos formam 90 graus, ok? Então, é isso. A perpendicular é uma reta concorrente especial na qual os ângulos formam 90 graus, ok? Então, beleza, a gente já está bem encaminhado no conceito de retas. Nós já sabemos que retas paralelas não se tocam, retas concorrentes são retas que se tocam e retas perpendiculares são duas retas concorrentes nas quais os ângulos formados por elas são ângulos de 90 graus. Tá? Então, a gente já sabe o conceito dos três tipos de reta. A gente já sabe também que ângulos consecutivos são suplementares. Então, a gente pode ir um pouquinho mais fundo dentro do assunto. Agora a gente vai ver uma das propriedades importantes. Daqui para frente a gente vai trabalhar um pouquinho mais com cálculo, tá? E vai ficar melhor para entender. Ó. Ângulos opostos pelo vértice, que a gente chama de OPV. Dois ângulos são chamados de oposto pelo vértice quando os lados de um forem prolongamento dos lados dos outros e vice-versa. É basicamente isso aqui, ó. Quando eu tenho duas retas nas quais elas são concorrentes, tá? Os ângulos que estão opostos pelo mesmo vértice, eles são chamados de ângulos OPV. O vértice em questão é o vértice P, e os ângulos que são... Eita, mas ainda tem gente entrando. E os ângulos que são opostos pelos vértices são os ângulos que estão em lados opostos do mesmo vértice, no caso aqui o vértice P. Eu vou chamar aqui esse ângulo de X, esse ângulo de Y, esse aqui de W e esse aqui de Z. Tá? Então, ângulos que estão opostos pelo vértice P são ângulos opostos pelo vértice. Tá? A gente tem aqui o ângulo P, o vértice P, desculpa, que é a origem dos quatro ângulos X, Y, W e Z. Tá? E o ângulo X, ele é OPV do ângulo Y, tá? E o ângulo W, ele é OPV do ângulo Z, certo? Por quê? Porque eles estão opostos pelo mesmo vértice. Um está de um lado do vértice e o outro está do outro lado do vértice P, ok? E por que eu estou falando isso? Porque dentro dos ângulos OPV existe uma propriedade super importante. Veja bem. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Então, se o ângulo X ele é oposto pelo vértice do ângulo Y, então isso significa dizer que o ângulo X ele é igual ao ângulo Y. De maneira análoga, se o ângulo W ele é OPV do ângulo Z, isso significa que o ângulo W é igual ao ângulo Z. Ambos possuem a mesma medida, então guardem isso. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Ângulos opostos pelo vértice são iguais, ok? E como é que a gente aplica isso em um cálculo, professor? Da seguinte maneira. Vejamos esse exemplo. Ó. Determinar os valores de x e y nas figuras seguintes. A gente tem aqui duas retas que são concorrentes. Percebam que elas se tocam aqui neste ponto, tá? A gente está acostumando chamar esse vértice de P. Então, esse vértice P aí, ele dá origem a esses três ângulos, o ângulo X, o ângulo Y e este ângulo de 30 graus, aqui do outro lado, tá? E essas duas retas concorrentes, elas possuem aí o formato de três ângulos, na qual um mede X, um mede Y e outro mede 30. E a questão quer saber os valores de X e de Y. A primeira coisa que a gente precisa observar é que o ângulo X e o ângulo Y são ângulos consecutivos, porque eles possuem um lado em comum, que é esse lado aqui, que está entre os dois ângulos, e ambos saem do vértice P, tanto o ângulo X quanto o ângulo Y. Então, se nós temos em retas concorrentes ângulos que são consecutivos, no caso X e Y, isso significa dizer que X e Y são suplementares, ou seja, X mais Y somam 180 graus, ok? É a primeira informação que a gente vai guardar. A segunda informação é a seguinte.
Perceba que o ângulo X e o ângulo 30 são opostos pelo vértice P. Ou seja, o ângulo X é OPV do ângulo de 30 graus. Eles são opostos pelo vértice. E se isso acontece, então, ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Dessa forma, eu sei que X vai ser igual a 30 graus. Por que que X é igual a 30 graus? Porque eles são ângulos opostos pelo vértice. E se eles são ângulos opostos pelo vértice, eles são congruentes. Ok? Então, o valor de X a gente já tem. E nós sabemos que X mais Y são suplementares. Então, se X mais Y é igual a 180 e nós sabemos que X mede 30 graus, eu vou ter que 30 graus, que é o valor de X, mais Y é igual a 180 graus. Tá? Então, a gente cai na equaçãozinha do primeiro grau, a gente passa o 30 para o outro lado, né, porque é número de um lado e letra do outro, passa o 30 para o outro lado com o sinal oposto. Então, fica 180 menos 30, Y mede aí 150 graus, ok? Então, os valores de X e Y são 30 e 150 graus. Perceba que a gente só conseguiu resolver essa questão porque nós temos conhecimentos de reta concorrente, nós temos conhecimento de ângulos suplementares e nós temos conhecimento de ângulos opostos pelo vértice, ok? Então, X é igual a 30 porque ele é oposto pelo vértice e Y é 150 porque ele é suplemento do ângulo X que mede 30 graus. E quando nós somarmos os dois, eles têm que dar obrigatoriamente 180 graus, ok? Dúvida nesse primeiro exemplo? Não, né? Não. Exemplo 2. Dois ângulos opostos pelo vértice têm medidas em graus expressas por x mais 50 e 2x menos 30 graus. Qual é o valor de x? Bom, eu desenhei um esquema, mas não tem necessidade de fazer isso, né? Porque a questão diz que esses dois ângulos são opostos pelo vértice, ou seja, eu tenho um vértice aqui e de um lado está o x mais 50 e do outro lado está o 2x menos 30. Então, se eu tenho dois ângulos que eles são opostos pelo vértice, eles obrigatoriamente têm que ser iguais. Ou seja, o valor de x ele vai ser dado pela seguinte expressão. Se eu tenho dois ângulos que são opostos pelo vértice, isso significa dizer o quê? Que o ângulo que mede x mais 50 graus, ele é obrigatoriamente igual ao ângulo que mede 2x menos 30 graus. Tá? Então, a gente cai de novo em uma equaçãozinha do primeiro grau. O que é que a gente tem que fazer aqui? Eu vou só inverter. 2x menos 30 graus igual a x mais 50. Colocar tudo que tem letra para um lado da igualdade e tudo que tem número para o outro lado da igualdade. Então eu vou passar o x para cá com o sinal inverso, da mesma forma que eu vou passar o 30 para cá com o sinal inverso também. Ó. Então eu vou ficar com 2x, aqui está mais x, vem para cá menos x, igual a 50 graus, aqui está menos 30, vem mais 30 graus. Ok? Então 2x menos x dá x e 50 mais 30 dá 80 graus. Então, o valor de x é 80 graus, certo? Então, é assim que a gente trabalha com questões relacionando ângulos opostos pelo vértice. Sempre tendo em mente que o quê? Que ângulos que são opostos pelo vértice são iguais. Tá bom, gente? Então, espero que vocês estejam guardando todos esses conceitos, porque eles são importantes. Retas paralelas não se tocam, retas concorrentes se tocam, retas perpendiculares são retas concorrentes nas quais os ângulos medem 90 graus e ângulos opostos pelo vértice são congruentes, tá? Então foi tudo isso que a gente viu até agora e espero que vocês estejam anotando, porque é muito conceito, não dá para lembrar só assistindo. Agora a gente vai ver um assunto super interessante. A gente viu que retas paralelas são retas que não se tocam, não é isso? Então, se eu passar uma outra reta de forma que essa outra reta corte as outras duas retas que são paralelas, acontece o quê? A figura mostra três retas, T, R e S, todas pertencentes ao mesmo plano. A reta T corta a reta R no ponto P e a reta S no ponto Q. Veja bem, nós temos a reta R, que é essa aqui, nós temos a reta S, que é essa aqui. A reta R, ela é paralela à reta S. Por quê? Porque elas não se tocam. No entanto, tem uma outra reta, que é a reta T, que ela foi traçada de forma que ela vai ser concorrente a R e vai ser concorrente a S. Por quê? Porque ela está cortando ambas as retas. Ó. Ela vai cortar a reta R aqui, nesse ponto,
que eles chamaram de P, e vai cortar a reta S aqui nesse ponto que eles chamam de Q. Observe que a reta T forma com as retas R e S 8 ângulos, sendo 4 com o vértice P e 4 com o vértice Q. E o que é que as retas paralelas cortadas por uma transversal? O que é que a gente vai estudar nesse assunto? A gente vai estudar justamente a relação entre esses ângulos aqui, os 4 ângulos formados pela reta P com os 4 ângulos formados pela reta Q. Tá? Então, cada um desses ângulos eles tem um nomezinho que a gente pode chamar. Tá? Os 4 vértices do ângulo P são 1, 2, 3 e 4, 4 ângulos, aliás. Os 4 ângulos formados aí pela reta T e R são 1, 2, 3 e 4, né, no vértice P, e os 4 ângulos formados na reta S com a reta T no vértice Q são 5, 6, 7 e 8, tá? Então a gente vai ver as relações entre esses ângulos, certo? Então retas paralelas cortadas por uma transversal geram aí duas retas que são concorrentes, T e R e T e S. Tá bom? E elas formam em 4 ângulos, como qualquer outra reta concorrente. Tais retas formam 3 tipos de ângulo. Correspondentes, alternos, que podem ser internos ou externos, e colaterais, que também podem ser internos ou externos. Cada um desses ângulos, eles possuem uma relaçãozinha. E a gente vai ver cada um deles separadamente com calma aqui no tete-a-tete, ok? Começando pelos ângulos correspondentes. Ângulos correspondentes são pares de ângulos não adjacentes, ou seja, eles não têm nenhum ponto em comum, situados em um mesmo lado da reta transversal T. Um na região interna e outro na região externa, a reta S e a reta R, ok? Veja bem, nós temos aqui a reta R e a reta S são duas retas paralelas, elas estão sendo cortadas pela transversal, que é a reta T, e aqui no vértice P formam os ângulos 1, 2, 3 e 4, e aqui no vértice Q formam os ângulos 5, 6, 7 e 8. A região interna entre as retas é essa aqui, tá? Essa região aqui de vermelho. A região externa é essa aqui, que está de fora das duas retas, ok? Então, ângulos correspondentes são ângulos nos quais um dos ângulos está localizado na parte interna de uma reta e outro está localizado na parte externa da outra reta, tá? Então, se a gente for olhar bem a relação entre esses ângulos, nós vamos ver o quê? Quais são os ângulos correspondentes? Ó, aqui do lado eu separei cada um desses ângulos. Vocês podem acompanhar no livro, caso a imagem aqui esteja um pouquinho ruim, tá? Vejam bem. Vértice P e vértice Q. Os correspondentes são aqueles nos quais um está na região interna e o outro está na região externa. Ó. Veja bem, o ângulo 1, e o ângulo 5. Eles são ângulos correspondentes. Por quê? Porque um está no mesmo lugar do outro, só que um está na região externa da reta R e o outro está na região interna da reta S. Ok? Outro par de ângulos correspondentes. Os ângulos 2 e 6. Perceba, eles estão na mesma posição, por assim dizer. No entanto, um está na parte de fora da reta R e o outro está na parte de dentro, entre a reta R e S. Tá? Outro par de ângulos correspondentes. Os ângulos 3 e 7. Percebam, eles estão no mesmo lugar. No entanto, um está na parte interna e o outro está na parte externa. Dessa vez, a parte externa de S. E qual é o outro par de ângulos correspondentes aí, pessoal? O último que sobrou, né? Que é o ângulo 4, que está aqui, ó, na parte interna das retas R e S. E o ângulo 8, que está aqui na parte externa da reta S, tá? Então, esses são os ângulos que nós chamamos de correspondentes. E os ângulos correspondentes, eles trazem uma propriedade interessante. Olha, duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos correspondentes congruentes. E o que é que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que os ângulos que são correspondentes aqui, eles têm a mesma medida. Eles são iguais. Ou seja, o ângulo 1 é igual ao ângulo 5.
assim como o ângulo 2 é igual ao ângulo 6, assim como o ângulo 3 é igual ao ângulo 7, e assim como o ângulo 4 é igual ao ângulo 8. Ok? Então, guardem isso. Ângulos correspondentes são congruentes, certo? Ângulos correspondentes são congruentes. Isso dentro de duas retas paralelas, nas quais elas estão sendo cortadas por uma transversal, ok? E os ângulos correspondentes são aqueles nos quais um está na parte externa e o outro está na parte interna, digamos assim, na mesma posição. Como, por exemplo, né, 1 e 5, 2 e 4, 3 e 7 e... Aliás, 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7 e 4 e 8. E todos esses ângulos eles são congruentes, eles são iguais. Tá? Vejamos aqui uma questão interessante sobre ângulos correspondentes. Na figura temos que R é paralela a S. Vamos determinar as medidas de A e B. A gente tem aqui duas retas que são paralelas, ou elas não se tocam, a reta R ela não toca a reta S em lugar nenhum, e elas estão sendo cortadas por uma transversal, que é a reta T. Ó. A reta T ela passou aqui, de forma que ela cortou a reta R aqui nesse ponto e a reta R nesse ponto. E aí a gente tem esse ângulo que mede 50 graus e temos os ângulos A e B. A primeira coisa que a gente precisa observar é o quê? Que aqui, na relação entre a reta T e a reta S, que são correspondentes, nós temos que o ângulo A e o ângulo B são ângulos consequentes. Consequentes não, são ângulos consecutivos. E se isso acontece, então A e B são ângulos suplementares, ou seja, eles formam um ângulo raso, ou seja, a soma dos dois é igual a 180 graus. Certo? Segunda coisa, perceba que o ângulo A, ele está nesta regiãozinha aqui, ó, e ele está na região interna das retas R e S, né? Ele está aqui dentro, ele está entre as duas retas. E o ângulo de 50 graus, ele está aqui na mesma região, por assim dizer, só que ele está na parte externa da reta R, né? Ele está aqui fora, ele não está no meio das duas retas. Então, o que isso significa? Que o ângulo A e o ângulo 50, né? O ângulo A e o ângulo que mede 50 graus, eles são correspondentes, ok? E se eles são correspondentes, acontece o quê? Se o ângulo A é correspondente ao ângulo 50 e ambos estão encontrados em retas paralelas que são cortadas por uma transversal, isso significa o quê? Que o ângulo A é congruente ao ângulo 50, ou seja, o ângulo A ele mede 50 graus. Entenderam por que o ângulo A mede 50 graus? Porque ele é um ângulo que é correspondente ao ângulo de 50 graus e ângulos correspondentes são congruentes, certo? E se o ângulo A mais o ângulo B são suplementares e o ângulo A mede 50 graus, isso significa o quê? Que 50 graus, que é o ângulo A, mais o ângulo B é igual a 180 graus. Ou seja, o ângulo B ele vai ser dado por 180 graus menos 50 graus. O ângulo B ele mede aí 130 graus. Certo? Ficou alguma dúvida relacionada a ângulos correspondentes e como utilizar eles em algum cálculo? Não. É bem tranquilo, né, gente? É só vocês saberem todos os conceitos, que são muitos. Eu sei que é bastante coisa, mas os cálculos eles são fáceis, desde que a gente consiga enxergar. A geometria é isso, ela é a capacidade de a gente conseguir enxergar a resolução. O segundo tipo de ângulos que são formados por retas paralelas cortadas por uma transversal são os ângulos alternos. E os ângulos alternos eles podem ser internos, ou seja, eles podem estar na parte de dentro, entre as duas retas, e eles podem ser externos, ou seja, pode estar um fora na reta R e outro fora na reta S. Tá? Ângulos alternos são pares de ângulos não adjacentes que estão em lados opostos em relação à reta transversal. Também trazem uma propriedade. Os ângulos alternos, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, determinam ângulos alternos congruentes, tanto externos quanto internos, ou seja, os ângulos que são alternos eles são iguais. Tá? Então vamos ver aqui os alternos internos primeiro. 3 e 5 estão em lados opostos em relação à reta transversal T e na região determinada entre a reta S e R, ou seja, a região interna. Ó. Os ângulos que eles estão falando, o ângulo 3
e o ângulo 5. Perceba que eles estão em lados opostos da reta T. O 3 está aqui do lado esquerdo e o 5 está aqui do lado direito. Então, se isso acontece, um está na reta S e o outro está na reta R, eles são ângulos alternos internos. Por quê? Porque eles estão na parte de dentro das retas R e S, ok? Então, 3 e 5 são ângulos alternos internos. E se eles são ângulos alternos internos, significa o quê? Que o ângulo 3 ele é congruente ao ângulo 5, ou seja, eles são iguais. Da mesma forma, 4 e 6 estão em lados opostos em relação à reta transversal T e na região interna determinada entre as retas R e S. Ou seja, os ângulos, só trocar de cor. Os ângulos 4 e 6 são ângulos alternos internos. Por quê? Porque eles se encontram em locais opostos da reta transversal, que é a reta T, e eles estão na parte de dentro, determinada pelas retas R e S. Ou seja, esses dois ângulos eles são alternos internos. E se isso acontece, então o ângulo 4 ele é congruente ao ângulo 6, ou seja, eles são iguais. Tá bom, gente? Então, ângulos alternos internos são ângulos nos quais eles se encontram em lados opostos da reta transversal T, tá? E esses ângulos são congruentes, esses ângulos eles são iguais. E a definição dos alternos externos é a mesma, tá? São ângulos que se encontram em lados opostos da reta transversal. Só que dessa vez, ao invés de eles estarem localizados aqui na região interna, eles vão estar localizados aqui, ó, na região externa determinada por essas duas retas, tá bom? Então, o primeiro par de ângulos alternos externos é os ângulos 1 e 7. Perceba, 1 e 7 estão em lados opostos em relação à reta transversal T. Ó. A reta transversal está aqui. E na região externa, as retas R e S. De fato, ó, 1 está aqui e o 7 está aqui. Eles estão em lados opostos, 1 está do lado direito e o 7 está do lado esquerdo. Então, 1 e 7 são ângulos alternos externos. E se isso acontece, o ângulo 1 ele é congruente ao ângulo 7, ou seja, esses ângulos eles são iguais, tá bom? Mesmo caso para o outro par de ângulos alternos, ó. 2 e 8 estão em lados opostos em relação à reta transversal T e na região externa às retas R e S. Então, 2 e 8 são ângulos alternos externos. Aqui, ó. O 2 está aqui e o 8 está aqui. O 8 está do lado direito e fora da região interna entre as duas retas. E o 2 está aqui, ó, do lado esquerdo. Então, se isso acontece, esses ângulos são alternos. E como eles estão fora dessa região aqui, eles estão na parte de fora das retas, então eles são alternos externos, tá? E também vale a propriedade que ângulos alternos externos são congruentes, ou seja, 2 é igual a 8. Tá bom, gente? Então, isso que são ângulos alternos. Ângulos alternos são aqueles nos quais estão localizados em lados opostos à reta transversal T. Se eles estiverem na parte interna, são alternos internos. E se eles estiverem na parte externa, eles são alternos externos. E ângulos alternos são congruentes, sejam eles internos ou externos. Certo? Dúvidas relacionadas a ângulos alternos? Não, né? O último tipo de ângulos que a gente vai ver são os ângulos colaterais, que também, assim como os alternos, eles podem ser internos e podem ser externos. Ângulos colaterais são pares de ângulos não adjacentes localizados no mesmo lado da reta transversal. Se os alternos eles estão localizados em lados opostos, os colaterais vão estar localizados no mesmo lado. É essa a diferença. Também traz uma propriedade, só que essa é diferente, ó. Duas retas paralelas cortadas por uma transversal determinam ângulos colaterais internos ou externos suplementares, ou seja, a soma desses ângulos ela mede 180 graus, ok? Elas não são ângulos colaterais, eles não são congruentes, eles são suplementares.
ângulos alternos e ângulos correspondentes são congruentes. Agora, ângulos colaterais, eles são suplementares, ok? Então, vamos ver os colaterais internos primeiro. 3 e 6 estão no mesmo lado em relação à reta transversal T e na região interna as retas R e S. Ó, a gente tem a reta transversal T e a gente tem o ângulo 3 aqui e o ângulo 6 aqui. Ó. Ambos estão do mesmo lado da reta, que é a da reta T, a reta transversal T, e eles estão na região interna. Eles estão na parte de dentro, entre as duas retas. Ou seja, se isso acontece, então os ângulos 3 e 6 são ângulos colaterais internos. E se eles são colaterais internos, eles são suplementares. Ou seja, o ângulo 3 somado com o ângulo 6 mede 180 graus. Da mesma forma que o ângulo 4 e 5, que estão do mesmo lado em relação à reta transversal T e na região interna as retas R e S. Ó. O ângulo 4 está aqui e o ângulo 5 está aqui. Ambos estão do mesmo lado da reta transversal T. E ambos estão dentro da região, né, interna aqui das retas R e S. Dessa forma, os ângulos 4 e 5 eles são ângulos colaterais internos. E se isso acontece, também vale a propriedade, ou seja, o ângulo 4 é suplementar ao ângulo 5, ou seja, se eu somar 4 e 5 eu vou obter 180 graus. Tá bom, gente? Então guardem também essas informações. Ângulos correspondentes são ângulos nas quais um está na parte externa e o outro está na parte interna, e esses ângulos são congruentes. Ângulos alternos são ângulos nos quais estão um no lado ou esquerdo e outro no lado direito, ou vice-versa, da reta transversal. E ângulos alternos são congruentes. E os ângulos colaterais são ângulos localizados do mesmo lado da reta transversal T. E estes ângulos eles são suplementares, tá bom? E por último, os colaterais externos, logicamente, são ângulos que estão localizados na mesma posição, só que esses ângulos eles estão na parte externa das retas R e S, ou seja, eles não estão localizados aqui, ó, na parte de dentro, nessa região aqui, que é formada pelas duas retas paralelas R e S. Então, os ângulos 1 e 8 estão no mesmo lado em relação à reta transversal T, e na região externa às retas R e S. Ó, o ângulo 1 está aqui, e o ângulo 8 está aqui, ó. Eles estão no mesmo lado da reta T, que é o lado direito. Então, os ângulos 1 e 8 são ângulos colaterais externos, eles estão na parte de fora. Então, eles são colaterais externos, ou seja, o ângulo 1 ele é suplemento do ângulo 8. Então, se eu somar os dois, eu vou obter 180 graus. Da mesma forma, os ângulos 2 e 7 estão no mesmo lado em relação à reta transversal T. E na região externa, as retas R e S. Aqui, ó, o ângulo 2 está aqui. E o ângulo 7 está aqui. Então, esses ângulos eles são colaterais. Como eles estão na parte de fora, eles são colaterais externos. E o ângulo 2 é suplemento do ângulo 7. Se eu somar ambos os ângulos, eu vou obter 180 graus. Tá bom, gente? Então é isso. Ângulos colaterais, ângulos alternos e ângulos correspondentes. Tá? Vamos ver se a gente aprendeu de verdade, ó. A gente tem aqui duas retas paralelas, R e S, cortadas por uma transversal T, formando os ângulos aí de A a H. A, B, C, D, E, F, G, H. Tá bom? E a gente vai ver, a gente vai determinar quais desses ângulos são correspondentes, quais desses ângulos são alternos e quais desses ângulos são colaterais. Então a gente começa pelos ângulos correspondentes. São aqueles nos quais um está na parte de dentro da reta e o outro está na parte de fora da reta, da região interna entre essas duas retas. Então, quais são os ângulos correspondentes aqui, ó? Se a gente pegar, por exemplo, o ângulo A, ele está na parte externa, e o ângulo E está na parte interna. Perceba. Então, se isso acontece, os ângulos A e E são correspondentes. Então, vou colocar aqui o primeiro par, A e E. O segundo par de ângulos correspondentes é esse aqui, ó. Se eu tenho um ângulo B que ele está aqui na parte de fora e eu tenho um ângulo F que ele está aqui na parte de dentro,
Então, esses dois ângulos, eles são correspondentes. Ó. Então, o segundo par de ângulos correspondentes é B e F. Tá? O próximo par, o ângulo C está na parte de dentro. Tá aqui, ó. Já o ângulo G está na parte de fora. Então, se isso acontece, G e C são ângulos correspondentes, tá? O ângulo C e o ângulo G são correspondentes. E qual é o outro par de ângulos correspondentes, pessoal? Falei demais já. Qual é o último par de correspondentes aí? Tem um ângulo D e H. D e H, não é isso? Por quê? Por que D e H são correspondentes? Porque D está aqui na parte interna das retas e H está na parte externa, tá bom? E eles estão do mesmo lado, ou seja, o ângulo D e o ângulo H são ângulos que são correspondentes, tá? Agora a gente vai determinar os ângulos alternos, internos e externos. Vamos começar determinando os internos. Os alternos são aqueles nas quais um está do lado e o outro está do outro lado com relação à reta transversal T. O primeiro lado, o primeiro par de ângulos alternos é o ângulo C, que está aqui do lado esquerdo, e o ângulo E, que está aqui do lado direito. Como a gente está tratando dos internos, são os que estão na parte de dentro, né? Então, o primeiro par de ângulos alternos internos é C e E. Qual o segundo par, pessoal, de ângulos alternos internos aí? G e A. D e F. D e F. D e F. O ângulo D, ele está aqui do lado direito e o F está aqui do lado esquerdo. E ambos estão na região interna das retas R e S. Logo, o outro par de ângulos alternos internos são D e E. Agora a gente vai ver os alternos externos. Os alternos externos são aqueles que são encontrados em lados opostos, no entanto, eles estão na região externa da reta RS, ou seja, estão aqui na parte de fora. Então, o primeiro que está na parte de fora é o ângulo A. Qual é o alterno externo do ângulo A? É o que está do lado esquerdo do ângulo A, ou seja, o ângulo G. Então, o ângulo G, ele é externo ao ângulo A, ou seja, o primeiro par de ângulos externos é A e G. Qual é o outro par, pessoal? B e H. D e H, justamente. B e H. Justamente. Peraí. B e H. O B está aqui e o H está aqui. E como ambos estão um do lado da reta e o outro está do outro lado, e ambos estão fora, logo o outro par de ângulos alternos e externos são B e H. E o que essas relações nos dizem? Essas relações nos dizem que esses pares de ângulos que são alternos e esses pares de ângulos que são correspondentes, eles são todos congruentes. Todos esses ângulos aqui, eles são congruentes, ok? Então agora a gente vai ver o último, que são os colaterais. Os colaterais internos são aqueles que estão do mesmo lado, né? E eles se encontram na parte de dentro das duas retas. O primeiro par de ângulos colaterais é o ângulo C com o ângulo F. Ambos estão na parte de dentro e ambos estão do lado esquerdo da reta T. Ou seja, os colaterais internos, o primeiro par deles é C e F. Qual é o segundo par, pessoal? D e E. D e E, justamente. Ambos se encontram no lado direito da reta transversal T e ambos estão na parte interna das duas retas. Então, o outro par de ângulos colaterais internos são D e E. Beleza. Agora, os colaterais externos. Os colaterais externos são aqueles que estão do mesmo lado, mas se encontram na região externa das retas RS, na parte de fora dela. O primeiro par de colateral externo é esse aqui, ó, o ângulo A com o ângulo H, ok? Esses ângulos aí, eles são colaterais externos. Então, o ângulo A e o ângulo H. E qual é o outro par? B e G. B e G. Justamente.
B e G é o outro par de ângulos externos, porque B e G, eles estão do mesmo lado, estão na parte de fora e eles são colaterais externos. Beleza, pessoal, então a gente conseguiu determinar aí os ângulos correspondentes alternos, internos e externos, e colaterais internos e externos. Agora eu pergunto para vocês, nesse primeiro vértice aqui, nessa região aqui entre T e R, quais são os ângulos que são OPV, que são opostos pelo vértice aqui, nessa parte aqui, entre T e R? Quais são os ângulos que são OPV aí? Quais são, gente, os ângulos que são opostos pelo vértice aqui, ó, nessa região aqui? C e A. C e A e B e D. B e D. D, justamente. Eles são OPV. Muito bem. E aqui, no S? Quais são os ângulos que são OPV aí? E, G e F, H. E F, H. Muito bem. Então, essas são as informações que a gente precisa guardar. Tá? Ângulos correspondentes e alternos são iguais, ângulos colaterais são suplementares e ângulos OPV também são iguais. Certo, gente? E ângulos que são consecutivos, eles somam 180 graus, ou seja, A e D são consecutivos, então A e D vão somar 180 graus. Tá bom? Tudo que eu tinha para falar, eu consegui. Então a gente agora vai fazer só um exemplozinho para terminar a nossa aula de hoje. Na figura, a reta R é paralela à reta S. Determine a medida de M. Então veja bem, nós temos a reta R e a reta S são paralelas. E na região externa a elas tem uma figura estranha aqui, né, na qual temos um ângulo que mede 140 graus, um ângulo M e um ângulo que mede 150 graus. Da forma que está aqui, a gente não consegue trabalhar nenhum dos assuntos que nós conseguimos fazer. Nós estudamos até agora, a gente não consegue ver se eles são OPV, se eles são colaterais, se eles são alternos, se eles são correspondentes, a gente não consegue fazer nada. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é enxergar uma solução. Então, se eu traçar uma reta T, de forma que essa reta T seja paralela à reta S e à reta S, olha o que acontece. Eu tracei uma reta T, tá aqui, de forma que essa reta ela divide o ângulo M em duas partes, M1 e M2, de forma que quando eu pegar M1 e somar com M2, eu vou ter o ângulo M, que é o ângulo inicial, ó, que é esse ângulo aqui. Eu passei uma reta aqui, e essa reta dividiu esse ângulo em duas partes, tá? E agora sim, eu tenho relações entre retas paralelas e transversais, ó. Essa primeira reta aqui, ela é transversal às retas R e T, e essa segunda reta aqui, ela é transversal entre as retas T e S. Então a gente precisa descobrir quanto vale M1 e quanto vale M2, tá? Então, olhando só essa parte de cima aqui, esqueçam essa parte de baixo. Olhando só essa parte de cima, a reta R e a reta T. E essa reta transversal aqui, 140 e M1. 140 e M1 são o que? Esses dois ângulos. Qual é a relação que a gente pode estabelecer entre esses dois ângulos, pessoal? 140 e M1. Esqueçam essa parte de baixo, esqueçam. Essa parte de baixo aqui, por enquanto, a gente não vai trabalhar com ela. Só aqui, a reta S e a reta T, 140 e M1. Esses dois ângulos são o quê? Ó, tem uma reta paralela aqui, tem um 140 e o M1. Eles estão na parte de dentro, entre as retas R e T, e eles estão do mesmo lado da reta transversal. Então, o ângulo 140 e o ângulo M1 são o que, gente? Nós acabamos de ver, pessoal. Ângulos colaterais? Isso, eles são ângulos colaterais. Colaterais o quê? Internos ou externos? Colaterais internos, porque eles estão na parte entre as retas T e R. Então, se eles são ângulos colaterais internos, qual é a relação entre eles? Qual é a relação entre eles? Colaterais internos. Dois ângulos, quando eles são colaterais, eles são o que, os dois? Suplementares? Justamente. Eles são suplementares, ou seja, o ângulo M1 somado a 140 graus, ele vai ser igual a 180. Então, o ângulo M1, ele é igual a 180 graus menos 140. Então, o ângulo M1 vai ser igual a
40 graus, certo? Beleza, sabemos quanto é que vale M1, agora a gente precisa saber quanto é que vale M2. Então agora a gente vai olhar para a parte de baixo. Esqueçam essa reta R aqui, isso aqui que já foi. Agora a gente vai olhar para aqui, para M2 e para o ângulo de 150 graus. A gente tem duas retas paralelas, a reta T e a reta S. E tem aqui, ó, esta transversal. Tem aqui o ângulo M2 e tem o ângulo 150 graus. Esses dois ângulos eles são o que, pessoal? Qual é a relação entre eles? M2 e 150, ó. Eles estão aqui na parte interna das retas T e S. Eles são o quê? Ângulos colaterais. Isso, Ângulos eles são colaterais. colaterais. Colaterais o quê? Suplementares. Não, colaterais internos. E se eles são colaterais, eles são suplementares. Muito bem. Então, o ângulo M2 somado a 150 graus é igual a 180, tá? Então, o ângulo M2 ele vai ser igual a 150 graus menos 150. Então, o ângulo M2 vai ser igual a 30 graus, beleza? Então, a gente achou M1 que vale 40 graus e achou M2 que vale 30 graus. Lá no começo, quando nós fizemos esse recorte do ângulo, né, que a gente colocou essa reta T paralela a RS, nós dizemos que o ângulo M ele era igual à soma do M1 com o M2. Ou seja, o ângulo M ele vai ser dado por M1 que vale 40 graus mais o M2 que vale 30 graus. Tá? Então o ângulo M vale 70 graus e a gente resolveu a questão. Bem tranquilo, né, gente? É importante que vocês saibam todas as definições. Que vocês não souberem, senão não conseguir fazer.